Para não dar um... Eu quero trazer uma mensagem ao seu coração sobre gerando com propósito. Diga comigo, gerando com propósito. Sabe, meus irmãos, todos vocês já ouviram alguém dizer assim: Deus tem um propósito na sua vida. Amém? E o maior problema disso tudo é que a gente quer saber qual é o propósito. Então muitas vezes há frustração, porque você não sabe, e você fica: qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus na minha vida? E a gente fica sem entender, e tudo que Deus faz tem um propósito. Esse culto, por exemplo, tem um propósito. A oferta que você entregou tem um propósito. Então, tudo que você faz e tudo que Deus, todas as bênçãos de Deus, ela é movida diante de um propósito. Tudo que Deus faz é diante de um propósito. Amém? Então Deus não faz nada sem ter um propósito. Por exemplo, se você for analisar que Moisés é colocado no rio, em um cesto, para livrar da morte, ele vai cair aonde? Da casa de Faraó, para ser criada pela filha de Faraó, se transformar em príncipe do Egito, e depois vir libertar o povo do Egito. Olha o propósito de Deus. Você entende isso, irmão? Em um rio cheio de crocodilo, um rio lotado de crocodilos, e Deus não permitiu que nenhum deles pegasse Moisés, porque tem um propósito. Então eu quero que você entenda que ninguém nasceu por acaso. Você não está aqui hoje por acaso. Você não veio a esse mundo por acaso. Você veio porque Deus tem um propósito. E a gente só vai descobrir o propósito no decorrer da nossa vida, no dia a dia. Se você perguntar: pastor, eu posso me perguntar qual é o meu propósito aqui na terra? Aí você pode dizer: não, é pregar o evangelho. Mas é só isso? Porque pregar, tem muita gente que prega. E será que essas pessoas que estão pregando o evangelho estão no propósito de Deus? Será que Deus quer que elas preguem o evangelho? Porque tem gente que está mais envergonhando do que fazendo outra coisa. E a Bíblia diz: aquele que não ajunta, espalha. Tem gente que está pregando o evangelho, mas lá fora está afastando pessoas do Senhor. Você está aí? Então a questão é: qual é o propósito? Qual é o propósito? Então eu preciso entender que tudo que chega a mim existe um propósito. Se Deus me dá um dom, aquele dom tem propósito. Se Deus me dar algo, aquele algo tem propósito. Porque, como diz Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, eu quero que você entenda isso. Há uma profecia sobre Belém. Amém? Belém era a cidade de Davi. E onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Então havia, bem antes do nascimento de Jesus, uma profecia sobre Belém, que dizia o seguinte: Miqueias 5 diz assim: no entanto, tu, Bet-Lachem, ou Belém, casa do pão, Efratá, né? Frutífera, embora pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo, cujas origens são destes dias da eternidade. São desde o dia da eternidade. Coloca, por favor, aqui na King James, tá, né? Então, entenda isso. Está dizendo: tu, Belém, sairá de ti, para mim, aquele que será governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Está falando de quem aqui? De quem? Jesus nasceu aonde? Em Belém, uma vila pequena, um lugar minúsculo, mas que havia um propósito. O que é que acontece? No tempo do Império Romano, que José e Maria estava grávida,
foi obrigado a ter um censo e as pessoas voltar para o seu lugar de origem. Como eles eram de Belém, o que é que aconteceu? Teve que voltar para a cidade de onde nasceu, no caso José. Teve que voltar para Belém para fazer o censo. Mas qual era o propósito de ir até Belém? Era pelo censo? Não, é pelo nascimento de... Porque havia uma profecia que ele teria que nascer aonde? E por que foi gerado? Porque o rei, veja bem, o rei determinou que Deus tinha um propósito, coloca no coração do rei, o rei dá uma determinação de censo, e quando eles voltam para a cidade de origem, Jesus nasce exatamente no lugar onde o profeta tinha falado há muitos anos antes do nascimento. Você está aí, irmão? Eu quero que você entenda isso. Você acha que foi bom para José e Maria fazer uma viagem no lombo de um jumento, quilômetros e mais quilômetros, para uma cidade longe, para fazer um censo, para chegar lá e se apresentar só para contar quantas pessoas eram daquela cidade? Você acha que eles foram felizes? Não, o importante é que eles foram, eles estavam debaixo da determinação do rei, mas debaixo ainda da determinação de Deus, porque Deus tinha um propósito. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando diz Romanos 8, 28, que todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, aquelas que você não entende, aquelas que você entende. Então, quando você não entender, se cale, não reclame. Quando está acontecendo alguma coisa que você não está entendendo, cala a tua boca. Olha para o teu irmão e fala: cala a boca, abençoado. Porque não tem um povo para reclamar mais do que crente. Deus está bem? Romanos 8, 28, o que é que diz? Põe aqui, por favor, meu filho. Romanos 8, 28, presta atenção, que diz assim, ó: estamos certos de que Deus age em todas, com o fim de todos os que o... E todas as coisas é o quê? Coisa boa, coisa ruim, todo tipo de coisa. Amém? Todas as coisas do que o ama, dos que foram chamados conforme o seu plano. Fala para o teu irmão: Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. Então tudo que acontecer a partir de agora, diga: tudo que acontecer a partir de agora faz parte de um propósito. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Havia um sacerdote na época chamado Zacarias. Zacarias já era velho. E chegou o tempo dele ir até o templo, porque todo ano um sacerdote ia ao templo para ouvir aquilo que Deus tinha para falar e levar ao povo. E aí os sacerdotes tiravam sorte para ver de quem era. Por que sorte? Porque eles não iam assim de uma forma que eles gostavam de ir. Por quê? Porque se eles não tivessem bem, eles morreriam lá dentro, porque eles iam entrar no Santo dos Santos. Então tirava a sorte. Então eles tinham que ir lá, eles tinham que estar bem, eles tinham que estar sem pecado, porque se eles entrassem lá em pecado, eles morreriam. Amém? Então chegou a vez de Zacarias. Zacarias já estava velho, entrou no Santo dos Santos para buscar uma resposta. A Bíblia diz que o povo estava do lado de fora, esperando Zacarias. Lucas 1, capítulo 18, Lucas 1, versículo 18. Só que Zacarias, quando chega lá, um anjo aparece a Zacarias e fala para ele que ele vai ser pai, que Isabel, a sua esposa já velha, vai dar à luz. Se vocês lembrar, Isabel é aquela que Maria vai visitar, é prima de Maria, mãe de João Batista, que seria mãe de João Batista. Então, quando fala para ele, eu acho interessante aqui o que o anjo fala a Zacarias, que a mulher dele vai engravidar, e diz assim: pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno no Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Aí 16: conduzirá muitos dos filhos de Israel à convenção do Senhor seu Deus.
a conversão, perdão. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, como o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o... Aqui o anjo está dizendo: olha, a tua mulher, o Senhor ouviu a tua oração, Zacarias, tua mulher vai gerar um filho, mas só que esse filho tem um propósito. Zacarias orou muito por esse filho. Quando ele estava velho, esse filho veio. Só que Zacarias queria ter um prazer de ter um filho. Provavelmente, muito pouco tempo depois, Zacarias já não estava mais vivo. E João foi viver só, porque tinha um propósito. Zacarias orou, não aconteceu, mas aconteceu no tempo de Deus, porque tinha um propósito. O que Deus quer dizer aqui? Não se trata, Zacarias, de um filho, se trata de um propósito. João Batista pregou, João Batista preparou o caminho para Jesus, João Batista batizou, e quando Jesus chegou, João Batista morreu, porque isso fazia parte do propósito. Então eu quero que você entenda isso. Amém? No versículo 20 diz assim, põe no 20 aqui, meu filho. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e a minha esposa é igualmente de idade avançada. Aí o anjo disse: por que isso? Porque você não me acreditou. Eu sou Gabriel. E porque você não me acreditou, você ficará mudo. Até o dia do nascimento do menino você não vai falar nada. E o povo do lado de fora esperando o profeta, o sacerdote, para falar aquilo que Deus tinha falado para ele. Só que ele estava sem voz, ele não pôde falar nada, porque ele duvidou do propósito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não duvide do propósito do Senhor na sua vida. Não importa quanto tempo isso demora, mas esse propósito irá acontecer. Pastor, eu já sou velho. Não importa quanto tempo você tem, irmão. Eu fui pai aos 30 anos. Queria ter sido pai mais cedo, mas fui pai aos 30 anos. Aliás, aos 31 anos. Eu falava que só queria casar aos 30 e fui pai aos 30. Casei aos 23. Eu quero dizer que isso também teve um propósito, uma maturidade para poder criar os filhos. Amém, meu irmão? Você está aí? Deus na Bíblia, ele faz coisas tremendas através de um propósito. Por exemplo, meu irmão, por que você acha que Deus tem um desejo de te abençoar e de prosperar? Só para você ser próspero? É só para você andar como você quer, viver como você quer? Não, meu irmão. O que Deus quer é que como mordomos de Cristo que nós somos, Ele quer nos abençoar para um propósito. Agora, como Deus vai fazer você prosperar, chegar muito dinheiro na sua mão, ou uma condição melhor na sua mão, se nem o dízimo da casa do Senhor você tem coragem de devolver? Você está aí? Qual é o propósito dele te abençoar financeiramente, se você não tem coragem nem de devolver o dízimo? Se você não tem coragem nem de ofertar na casa do Senhor? Quer dizer, Deus quer que chegue até você, porque chegando até você vai chegar aonde? Na casa dele. E na casa dele tem um propósito de ganhar o quê? Vidas. Então, você que devolve, que entrega na casa do Senhor, você é um ganhador de almas através da sua condição financeira. Porque tudo tem um propósito. Tudo é através de um propósito. Deus quer fazer chegar a você porque tem um propósito. Pastor, qual é o meu propósito? É ser fiel a Deus em tudo. Qual é o propósito? Andar com Deus. A gente vê a história na Bíblia de Lia e Raquel. É uma história interessante. A Bíblia diz em Gênesis 29, 17, fala de duas mulheres. Fala de uma mulher lindíssima e da outra que tinha os olhos tenros, entristecidos, semblante caído. Por muito tempo eu era zarolha, é o que a gente ouve falar.
Mas eu fui pesquisar sobre o que é ter um olhar tenro. Não é um olho para um lado, outro para o outro. E algumas traduções até pode estar assim, mas a realidade não era essa. Lia não era tão bonita como Raquel. Lia tinha um semblante caído. Lia era uma pessoa que se sentia desprezada, justamente porque ela era mais velha e os pretendentes dava a sua preferência para Raquel, que era muito bonita. Foi o caso de Jacó. Jacó viu Raquel e se apaixonou. Então Jacó foi enganado pelo seu sogro, mas tudo isso tinha percebe que até o engano de Jacó tinha um propósito. Preste atenção aqui, olha só. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Quando está falando de porte, falando de corpo. Belo porte, está falando de corpo. E lindo rosto. Quer dizer que Raquel era uma mulher linda. E aquilo fazia com que Lia se sentia desprezada. Você está aí, irmão? Aí no versículo 31 diz assim, preste atenção. Versículo 31, para a gente poder ganhar tempo. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Você já sabe da história. Jacó se interessou por Lia, por Raquel, e no dia do casamento, como era coberto o rosto, o pai, como via Lia sempre triste, sempre desprezada, falou: vou colocar Lia. Ele casa com Lia e depois eu dou Raquel para ele. E assim foi, ele casou com as duas, porque primeiro o pai de Lia colocou Lia, depois o pai, Raquel. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para ficar com Raquel. Depois que trabalhou pensando que ia casar com Raquel, casou com Lia, que não era a preferência dele. Mas Lia, para que você entenda, Lia foi a mãe de Judá, Lia foi a mãe de Levi. Agora, de onde veio a geração sacerdotal? Veio da tribo de Levi. Veio da tribo de onde veio a geração de Jesus? Veio da tribo de Judá. Então perceba o que Deus fez, o propósito que Deus tinha através de Lia. Através do ventre de Lia veio a geração dos sacerdotes e levitas. Através do ventre de Lia desprezada veio Jesus Cristo. Você está aí, irmão? Tudo tinha um propósito. Porque Raquel, a questão de Lia era ser mãe. A questão de Raquel era uma questão de inveja. Olha o que diz o capítulo 30, no versículo 1. Preste muita atenção. Capítulo 30, versículo 1 diz assim: Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se o quê? Tornou-se o quê? De sua própria, e reclamou a Jacó, seu marido: faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Dai-me filhos, se não morro. Mas qual era o propósito de Raquel ter filhos? Para ter uma inveja. Não era uma questão de ter filhos porque ela gostava de ser mãe. É porque não era uma época onde uma mulher que não era mãe, ela era uma mulher rejeitada. Era uma mulher que era, para muitos, era amaldiçoada. Uma pessoa infértil, uma pessoa estéril. Uma mulher estéril era uma mulher que era amaldiçoada. Mas só que o desejo dela era mais pela inveja. Lia gerou filho para um propósito, Raquel gerou pela inveja. Você está aí? Embora Deus use muitos filhos de Raquel, como Benjamim e José, mas a questão de Raquel não era o filho em si, era a inveja. Olha o que diz aqui, versículo 2:
Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso estou eu no lugar de Deus, que te recusou a maternidade? Acaso sou eu Deus para que possa colocar um filho aí no teu ventre sem que Deus opere? Você está aí, meu irmão? Então o que eu quero que vocês entendam é que aqui foram duas mulheres com um propósito diferente. Deus agiu de forma diferente. A um ele deu 7 filhos, a outra ela deu 2 filhos. Raquel morre no parto, morre de parto. Lia deu 7 filhos, homens, a Jacó, do qual veio a tribo de Levi e veio a tribo de Judá, porque Deus tinha um propósito com Lia, desprezada. Então entenda que independente da sua situação, se você se sente desprezado, o menor da casa do seu pai, eu quero dizer para você, Deus tem um propósito na sua vida. Não importa como as pessoas veem você, mas através de você vai acontecer coisas tremendas no reino dos céus, porque o propósito de Deus continua vivo. Então não é o que eu tenho, é o que eu vou fazer com o que tenho. Não é quem eu sou, é o que eu vou fazer com quem sou. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é o conhecimento que eu tenho, mas o que eu vou fazer com o meu conhecimento. Qual é o propósito do meu conhecimento? Não é a inteligência que eu tenho, mas o que eu vou fazer com a inteligência que eu tenho? Não é a vida que eu levo, mas o que eu vou fazer com a vida que eu estou levando. O que é que eu vou fazer com isso que está chegando até mim? Esse é o meu propósito. Colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu fizer. Exemplo claro na Bíblia: Ana, estéril, não podia ter filho, e Ana clama ao Senhor, e Deus não lhe dá apenas um filho, Deus dá a ela um profeta. Ana era mãe do profeta Samuel, porque a intenção de Deus não era dar para Ana apenas um filho, mas era dar um profeta. Depois de Samuel, Ana teve muito mais filhos. Mas a questão era o propósito que Deus tinha através de Ana. Porque se a madre de Ana tivesse aberto, ela jamais entregaria Samuel na casa do Senhor. Deus fecha a madre de Ana para Ana clamar diante dele e fazer um propósito com Deus. Falar: Deus, se o Senhor me der um menino, ou eu quero um varão, eu entregarei ele na tua casa por todos os dias. Deus estava precisando de um profeta, e Deus gerou um profeta no sofrimento de Ana. Você está aí? Através do que você está passando, Deus está gerando um Samuel na tua vida. Através do que você está vivendo, Deus está gerando um Samuel. Há um propósito de Deus em tudo que a gente passa, em tudo que a gente vive, em tudo que acontece. Agora, o que é que eu vou fazer com isso? Isso é que é importante. Ana resolveu colocar diante e teve um dos maiores profetas da Bíblia, colocou diante da casa do Senhor, para Eli ali cuidar dele, e Samuel passou a ser juiz daquele lugar depois da morte de Eli. Você entende, irmão? Pastor, o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. Eu sei que isso tem um propósito, e eu sei que Deus vai fazer algo através disso. Pastor, o senhor não sabe as coisas lá em casa. Eu sei que tem um propósito, e sei que Deus vai fazer algo através disso. Irmão, preste atenção numa coisa: Deus não dá viagem perdida. Deus não dá viagem, mesmo diante do teu erro, Deus aproveita para fazer algo e acontecer um acerto. Você está aí? Entenda isso. Eu quero que você entenda, por favor. Deus não dá viagem perdida. A palavra dele nunca volta vazia. Sempre ele vai fazer uma coisa. Davi cometeu erro, mas mesmo diante do erro de Davi, Deus fez um propósito. Davi cometeu um erro, pagou caro por aquilo, mas do erro de Davi, depois que o primeiro filho morreu, que veio o segundo filho, que é Salomão com Betseba, Deus gerou um rei.
do ventre de Betseba. Fez Davi pagar um preço. E logo depois gera do ventre de Betseba o rei escolhido por Deus para substituir Davi. Você está aí, meu irmão? Então, para tudo Deus tem um propósito. Pastor, eu cometi vários erros na minha vida, certo? Deus não vai te livrar do preço, mas vai gerar um propósito em cima disso. Você percebe? Mesmo quando a gente comete erro, a gente vai pagar pelo erro, mas depois Deus pega isso e gera um propósito na nossa vida. Você percebe como Deus trabalha? Você vai aprender da pior forma, mas vai aprender. E Deus vai fazer um propósito em cima disso. Algo poderoso vai acontecer a partir daí. A partir de agora, a partir desse momento, a partir do que você está vivendo, a partir do que você está passando, eu sei que Deus vai gerar um propósito em cima disso. Já tem algo preparado em cima do que você está vivendo, porque Ele não dá viagem perdida, meu irmão. Entenda isso. Não tem a ver com o que você está vivendo, tem a ver com o que você vai viver. Não tem a ver do que está faltando, tem a ver com a provisão que virá. Eu quero que você, hoje eu vim aqui para falar isso para você, meu irmão. Hoje eu vim aqui para você entender que para tudo Deus tem um propósito. Talvez você teve que aprender da pior forma. Talvez você teve que aprender da maneira mais difícil. Mas se não fosse assim, você nunca aprenderia. Se não fosse assim, você nunca valorizaria. Se não fosse assim, você nunca seria e se transformaria na pessoa que você é hoje. A dor que você sentiu trabalhou em você. A dor é necessário para extrair de nós o melhor. Talvez você sentiu muita dor. Talvez você sentiu muita tristeza. Talvez você sentiu algo achando que Deus não estava mais com você, mas Ele sempre esteve ao teu lado e dizendo: eu tenho um propósito para você. Eu tenho um propósito na sua vida, mesmo diante da sua dor, porque todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez, olhando para vocês aqui, todos vocês têm uma história. Se eu colocar vocês para contar a sua história aqui no altar, cada um de vocês tem uma história diferente. Mas essa história que fez você quem você é hoje, essa história transformou, por pior que tenha sido, ela transformou você no que você é hoje. Toda aquela história tem um propósito. A gente, por exemplo, eu vou só dar rapidamente. Algum tempo atrás a irmã Neuza contou aqui a história dela, que os filhos foram arrancados dela, e ela só foi rever os filhos depois de adulto. Os filhos estavam revoltados, achando que ela tinha largado os filhos, e aí Deus deu a oportunidade dela ir até eles, de saber onde eles estavam, e ali poder explicar o que aconteceu. E hoje ela pode viver, por exemplo, ela estava viajando, estava lá com seu filho, com seu neto. Deus fez uma restauração. Talvez você pode ter, mas quanto sofrimento durante todos esses anos seus filhos. Mas Deus tinha um propósito. Você está aí, irmão? Mas pastor, eu não entendo. Propósito não se entende, se vive. Não queira entender propósito, viva o propósito. Não queira entender por que Deus, mas para que Deus? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com a dor? O que eu vou fazer com o sofrimento? Temos aqui uma mãe que perdeu um filho recentemente. Qual é o propósito disso? Eu não sei. Amanhã ela tem autoridade, hoje ela tem autoridade de abraçar uma mãe que perdeu um filho e dizer: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando. E nenhum de nós
tem tanta autoridade de acolher alguém que perdeu um filho como esta mãe, a não ser alguém que tenha perdido. Você está aí, irmão? Pastor, mas é só por causa disso? Não sei. Eu não sei. Eu só sei que aconteceu. E o que eu vou fazer com isso? Aconteceu algo na sua vida, e aí o que você vai fazer com isso? A questão não é o que você está passando, é o que você vai fazer com o que você está passando. A questão não é o que você perdeu, mas o que você vai fazer com o que você perdeu. A questão não é o que você ganhou, mas o que você vai fazer com o que você ganhou. A questão não é o que você adquiriu, o que você tem, mas o que você vai fazer com o que você tem. Você está aí? É isso. O que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu até aqui? Olha para a sua vida, faça um resumo da sua vida, veja como é você hoje. O que você vai fazer com isso? Vai jogar fora ou vai fazer algo com isso? Tempo perdido, querido, é quando não se aprende nada. Tudo que você viveu não é tempo perdido. Tudo que você investiu em algo e deu errado não foi tempo perdido. A questão é o que você vai fazer a partir de agora. Como eu já disse aqui 10, 20 vezes, vou repetir. Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada, mais de 1000 tentativas. Aliás, 1000 tentativas. E alguém perguntou: Thomas, como é que você se sente em ter fracassado 999 vezes? Ele disse: eu não fracassei, eu aprendi a como não fazer. Então o que aconteceu na sua vida? Você aprendeu a como não fazer. Os erros que você passou, você aprendeu a como não fazer. Tudo aquilo que você viveu, você aprendeu a como não fazer. Não foi perdido, foi experiências, te traz maturidade. Não importa erros que você cometeu no passado, não importa o que você viveu lá atrás, hoje você faz uma leitura diferente, tem uma ótica diferente de tudo aquilo. Eu aprendi o que não fazer com a minha vida, agora o que fazer depende de Deus, porque o homem faz planos, mas quem executa é Deus. O amanhã pertence a Deus, o dia de amanhã é dele. Você pode fazer o plano que for, você pode pegar um papel e falar: amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Mas tudo, como eu já preguei, se Deus quiser. Tudo depende dele. Se a sua vida está nele, tudo depende dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu irmão, como um homem é tão bobo de achar que ele pode fazer um projeto assim, vai ser assim, assim, assim. Lembra do homem? A Bíblia diz que havia um homem que ele conseguiu ter uma grande colheita. Ele falou: farei grandes celeiros, eu vou pegar toda a minha colheita, vou colocar em um celeiro e vou viver arregaladamente, vou viver tranquilamente a minha vida, não vou trabalhar mais, vou viver no sossego. E a Bíblia diz assim: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, o interessante é você se entregar a Ele hoje. É você dizer: eis-me aqui, Senhor, hoje. Tudo que o Senhor quiser, faça comigo, porque hoje eu tomo a decisão de estar totalmente diante de Ti. Eu quero viver o Teu propósito. Viver o propósito de Deus muitas vezes é não entender o que está acontecendo, mas apenas se entregar a Ele no acontecimento. Pastor, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Não se preocupe, Deus sabe de tudo. Imagina Jó vivendo aquilo. Será que ele estava entendendo? Jó disse: nu eu vim, nu voltarei. Jó disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó foi adorar o Senhor diante da situação mais difícil. Jó não sabia o porquê. Jó não sabia. E quando Jó questionou, o Senhor disse: onde você estava, Jó? Quando eu criei as águas do mar. Aonde você estava, Jó? Onde eu criei isso, onde eu criei aquilo. E o Senhor foi falando: aonde tu estava, Jó?
quando eu fiz isso, e ele foi falando o que ele tinha feito. No final, sabe o que Jó diz? Antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço face a face. Irmão, só você que viveu momentos ruins e continuou com Deus pode dizer: eu conheço Deus. Só você que viveu momentos de crise, que achou que a sua vida ia ser ceifada ali, e depois deu a volta por cima, crendo no Senhor, acreditando que Ele poderia fazer algo, hoje Ele fez, está mudando a tua vida. Você pode dizer: eu conheço Deus. Porque as pessoas só conhecem Deus quando ganham. Poucas pessoas conhecem verdadeiramente Deus quando perde. Veja os testemunhos. Eu não tinha nada, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Mas e quando perde? No momento que eu não tinha nada, pastor, eu sabia quem estava comigo. No momento que a fome veio, que a dificuldade veio, eu sabia quem estava comigo. No momento que a luta veio, que a peleja veio, que a situação contrária veio, eu sabia quem estava comigo. Isso é conhecer Deus. Você está aí, irmão? É aí que a gente conhece Deus. É aí que a gente vê que nunca estivemos só. Nunca estará só. Entenda isso, por favor. Por isso que Isaías 49:15 diz assim. Eu vou ler novamente este versículo. Eu já estou finalizando, eu não vou me demorar. Diz assim, Isaías 49:15: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Eu jamais me esquecerei de ti. Você não está esquecido. Você não está esquecida. Deus tem um propósito e não se esquece de você. A todo momento Ele lembra de você. A todo momento Ele está com você. A todo momento Ele anda com você. Quando você dorme, Ele está velando por você. Quando você acorda, Ele levanta junto com você. Quando você vai trabalhar, Ele vai junto com você. Deus não se esqueceu de você. Há um propósito para você. Há um propósito para a sua vida. Pastor, mas eu não estou entendendo. E não é para entender. Propósito não é para se entender, é para se viver. Eu quero que você fique de pé. Eu vou orar para Deus te fortalecer nesse propósito. Eu vou orar para Deus te dar força e você continuar firme nesse propósito. Eu quero que você entenda isso, por favor. Eu quero que você entenda que Deus tem algo para você. Você está aí, meu irmão? Você está entendendo isso? Léo, coloca aí Jeremias 29:11. Preste atenção que Deus vai falar com você nesse versículo. Ele diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Quem está falando isso? Ele diz: porquanto somente eu conheço. Ele quer dizer o quê? Que ninguém mais conhece. Ele quer dizer o quê? Que você não conhece. Somente eu determinei, conheço os planos que determinei o vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Esse não é o desejo de Deus. A dor vem para te tirar de um lugar de comodismo e colocar em outro.
A dor vem para te tirar de uma situação e colocar em outra. Quando você estiver naquela situação, a dor vai permanecer. Quando você se deslocar dali, a dor vai embora. É assim que a águia faz com seus filhotinhos. A águia forra com espinhos, ela faz um ninho com espinhos e forra com pena. E quando ela percebe que o filhote está para sair do ninho, ela começa a tirar as penas para ficar incômodo, para causar dor, para aquele espinho pegar e eles ficarem incômodos e sair do ninho, para começar a aprender a voar. É assim que Deus faz. Vamos continuar. De causar planos para vos dar o quê? E um futuro? Quem está dizendo isso? Deus. E ele continua dizendo no 12: então me invocareis e chegareis a mim e eu vos darei toda. Deus está falando, quando você me invocar, eu te darei toda a atenção. Aleluia. Aí ele diz no 13: vós me buscareis em mim. Fala para o teu irmão, se você buscar, você vai encontrar. Quando me buscares de todo. Pastor, eu não encontrei Deus. O que é que está faltando? Coloca o coração, todo o entendimento, toda a força. Quando me buscar de todo o coração. Oh Deus, aqui está a tua igreja nessa noite, Senhor. Nos entregamos ao propósito do Senhor em nossas vidas. Nos entregamos ao teu propósito. Colocamos diante de ti toda a nossa vontade, o nosso querer. Assim como fez Jesus no Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Estava doendo dele, mas quando ele se entregou ao propósito, ali acabou a sua dor. Quando ele entendeu que ele tinha que se entregar naquele propósito, quando ele disse: seja feita a tua vontade. E a tua vontade foi feita no Getsemane, e ele se entregou naquela cruz. A tua palavra diz que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, porque ele se entregou ao teu propósito, Pai. E nessa noite, esse povo da Manancial de Adoração também quer se entregar ao teu propósito. Esse povo quer se colocar diante do teu propósito nessa noite, fazer a tua vontade, fazer o teu querer. Pai, toca no coração do teu povo. Volta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Volta o coração desse povo ao Senhor. Mostra a tua glória, mostra a tua face a esses homens e mulheres que buscam o Senhor de todo o seu coração. Que eles possam encontrar-te, Senhor. Que eles possam encontrar-te. Fale com ele, meu irmão. Fale com ele, minha irmã. E Senhor, eu estou aqui para cumprir o teu propósito da minha vida. Eu estou aqui, me coloco diante de ti, independente do que está acontecendo, independente do que vai acontecer. Eu sei que tudo que chega a mim é por um propósito. Eu sei que tudo que o Senhor tem feito é por um propósito. Eu sei que tudo que o Senhor vai fazer é por um propósito. O Senhor me levou para a Bahia por um propósito, me trouxe da Bahia por outro propósito, Senhor. Aqui estamos, Senhor, nessa igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, sei que nada foge ao teu propósito, e estamos aqui para nos render ao teu propósito. Nos rendemos ao teu propósito nessa noite. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora nessa noite. Arabachorecandará. Nos entregamos a ti, fale com ele. Abra a sua boca e fale com ele. Receba a cura do Senhor nessa noite. Diga para ele que você se entrega ao propósito dele, que você entende que tudo está no controle dele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para cumprir o teu propósito.
pode dizer para ele: está doendo, Senhor, mas eu vou resistir. Está doendo, Senhor, mas eu vou até o fim. Está doendo, Senhor, mas eu continuarei. Está doendo, Senhor, mas eu vou permanecer. Eu vou permanecer para cumprir o teu propósito.